Paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Continuando a nossa exposição nessa epístola maravilhosa. Eu farei a leitura a partir do versículo 11 até o final do capítulo, e o sermão será a partir do versículo 21 até o 25. 1 Pedro 2, de 11 a 25 a leitura, e o sermão de 21 a 25, finalizando assim esse capítulo. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11, essa é a palavra da salvação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente com motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por essa carta escrita pelo apóstolo há tantos anos atrás. Carta essa que serve ainda para nós como palavra autoritativa e de salvação. Obrigado a Deus porque, obviamente, nós ouvimos falar de Cristo a partir de toda a Escritura, mas há momentos em especial em que a Tua palavra fala claramente sobre esse Salvador. E esse é um texto assim. Por isso te pedimos, ó Deus, que toda a atenção seja dada realmente não apenas para a leitura da palavra, não apenas para aquilo que já fizemos até agora no culto, mas principalmente agora para a exaltação do Senhor Jesus Cristo, por meio da pregação da palavra. Como já ouvimos aqui nessa noite, é o próprio Cristo falando conosco, e nós sabemos o que significa ouvir a Tua voz maravilhosa. E não há engano algum aqui, ó Deus.
não é meramente um homem falando, um ministro da palavra separado para isso, é um vaso de barro usado pelo teu Santo Espírito para que ouçamos verdadeiramente a voz de Jesus Cristo no seu ofício profético. Dá-nos a fé e a fidelidade necessárias para realmente termos essa experiência aqui. E ao ouvirmos a voz do Senhor Jesus Cristo, é inevitável que sejamos transformados de graça em graça e de fé em fé. Tira de nós a desobediência, tira de nós, ó Deus, a rebeldia, e dá-nos, ó Deus, ainda mais santidade, e dá àqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus o privilégio de terem seus olhos abertos, corações quebrantados, para realmente se converterem ao pastor e bispo das almas, daqueles que o Senhor elegeu desde toda a eternidade. É no nome de Jesus, o Supremo Pastor, que nós oramos. Amém. Amém. Em seus passos, o que faria Jesus? Um livro famoso, talvez você já tenha lido, ou pelo menos ouvido falar a respeito dele. Durante os anos 90, uma nova leva desse tipo de questão surgiu, nos Estados Unidos principalmente, mas rodou o mundo inteiro, com pulseiras e outros objetos que traduziam a pergunta: o que Jesus faria? E nesse sentido, então, nós vemos que parece que o livro, ou essa nova moda que aconteceu, seguindo essa orientação, nos dá algumas coisas positivas a respeito da vida cristã. Por exemplo, esse livro escrito por Charles Sheldon, publicado em 1896, cujo título no original, na verdade, é Em Seus Passos, ou Nos Passos dele, de Jesus, fala a respeito de um pastor chamado Henry Maxwell, pastor da primeira igreja da cidade de Raymond, que vivia honestamente sua vida confortável e sem contratempos, até o dia em que surgiu em sua igreja um homem pobre e necessitado. O episódio o leva a questionar valores e colocar seu modo de vida e prioridades em perspectiva, colocando diante de si a seguinte pergunta: o que Jesus faria? A partir disso, então, ele decide propor aos fiéis de sua igreja que se comprometam durante um ano a não fazer nada, sem antes perguntar o que Jesus faria naquela situação. O desenrolar da história descreve a experiência, tanto de satisfação e realização pessoal, como também de conflito e incompreensão, que as pessoas vão tendo à medida que se empenham em seguir a proposta apresentada. O livro, na verdade, poderia se chamar, na tradução para o português, Em Seus Passos, o que eu acho que Jesus faria. Vejam como isso traz uma luz interessante. Ao ler aqui um breve resumo do livro, ou se você tiver lido a própria obra, você pode tentar ver algumas coisas positivas. E de fato há. Mas na verdade a base do livro, ela é extremamente negativa. E devemos tomar muito cuidado com esse tipo de literatura, ou com esse tipo de movimento, que dá uma impressão de uma vida cristã piedosa e bíblica, quando na verdade não está nem perto disso. Quando eu digo que o livro poderia se chamar Em Seus Passos, o que eu acho que Jesus faria, é porque quando você vê o relato do livro, mesmo que ele seja uma ficção, que levou muitas pessoas a experimentarem aquilo na vida real, você vê que em nenhum momento do livro, por exemplo, quando alguém pergunta o que Jesus faria nessa situação, não é a Bíblia que ensinava o que Jesus faria. Eles começavam então a imaginar: Jesus faria isso, Jesus diria aquilo. E assim começavam a fazer coisas que pareciam cristianismo e muitas vezes coincidiam com o que a Bíblia dizia, mas não era necessariamente fruto da autoridade das Escrituras.
É importante nós percebermos essas coisas. Porque facilmente o cristianismo pode se tornar uma religião de obras. Uma religião cuja base é o chamado evangelho social. E é exatamente isso que o livro representa. Veja uma data em que ele foi publicado pela primeira vez, 1896. Final do século XIX, início do século XX. A igreja evangélica nos Estados Unidos estava passando por uma crise tremenda de identidade. Por quê? Porque as escrituras sagradas haviam sido deixadas de lado. Eles estavam experimentando aquilo que era fruto de um liberalismo teológico de anos e anos, que ao invés de ser confrontado, acabou entrando no seio da igreja e fazendo então com que a igreja fosse agora apenas uma instituição de ação social. Por isso o evangelho social. Por isso aqui no Brasil, ou na América Latina de uma forma geral, o que nós experimentamos como teologia da libertação. E o que nós experimentamos hoje no Brasil, aqui nos nossos arredores, como a teologia da missão integral. Coisas bem próximas a nós. Coisas que infiltram a igreja e parecem coisas adequadas, quando na verdade não são aquilo que de fato demonstram o que é a vida de Jesus Cristo. Se tem uma coisa perigosa no chamado liberalismo, é transformar Jesus Cristo num mero exemplo de vida. A doutrina do liberalismo ensina que Jesus Cristo não foi realmente Deus. Ele foi meramente um judeu fiel, um grande mestre, extremamente sábio, que lutou e morreu por uma causa digna. Precisamos seguir o seu exemplo e o seu modelo. Ele foi bom, ele alimentou as multidões, ele não multiplicou pães e peixes. Aquilo tem uma explicação. Os seus discípulos estavam ali, como que escondendo os mantimentos numa caverna, e à medida que a população, a multidão ia necessitando, Jesus ia passando então. O milagre ali não é a multiplicação, mas sim a doação daquele menino, que traz então alguns pães e alguns peixes. Esse é o milagre que tem que acontecer na sua vida. O milagre da doação, o milagre da entrega, o milagre de buscar então a resolução dos problemas da sociedade, da igreja, das famílias, por meio desse exemplo maior que foi Jesus Cristo. Como você leria um livro em que Jesus Cristo não é reconhecido como Deus em primeiro lugar? Isso obviamente é um problema gravíssimo de teologia. E por mais que o livro, então, apresente coisas parecidas com o Evangelho, se não partirmos de pressupostos que fluem das Escrituras, as nossas tentativas de fazermos aquilo que Deus nos manda serão todas frustradas. E em uma geração, nós podemos ver o que é esse tipo de doutrina, transformando a igreja em algo completamente alheio àquilo que nós estamos vendo aqui na própria epístola de Pedro. Gostaria de lembrar para vocês o que é a igreja na ótica de Pedro. Volte comigo ali para 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Não por acaso Pedro está citando o Antigo Testamento, ele está fazendo isso o tempo todo em sua epístola, inclusive no texto que nós estamos estudando hoje. Mas olha o conceito resgatado por Pedro aqui então, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Conceito correto e bíblico, veterotestamentário da igreja, que agora na nova aliança ganha ainda mais força, mais realidade, mais significado.
É por isso que Pedro começa então, a partir do versículo 11, a fazer uma série de exortações. E as últimas que nós ouvimos diziam respeito exatamente à ideia de sujeição, submissão. Algo que claramente confronta os nossos corações rebeldes. Pedro nos lembrou que devemos nos sujeitar a toda instituição humana. Pedro nos lembra que devemos ser submissos até aos senhores que são perversos, aguardando com paciência, suportando com paciência, até mesmo quando sofremos injustamente. Esse é o cristianismo verdadeiro. Esse é o cristianismo que vai fazer diferença social também. Esse é o cristianismo baseado no verdadeiro evangelho, que nos mostra então que tudo isso que Pedro está ensinando é resposta da graça de Deus, ou resposta à graça de Deus. Infelizmente, o livro Em Seus Passos que Faria Jesus não é um livro baseado na graça de Deus. Existe uma excelente tentativa, existe excelente intenção aqui, mas ele facilmente se transforma em uma religião de obras. Jesus é meramente um modelo para mim. Por isso, esse tema então que vamos estudar nos versículos 21 a 25 é fundamental, não apenas para entendermos como devemos nos submeter, de onde vem a força para isso, mas principalmente para entendermos qual é o modelo de Jesus Cristo. Quando eu digo que ele não pode ser tratado meramente como um modelo, eu não digo que ele não é um modelo. Ele é um exemplo de fato, isso está claro aqui, mas exemplo de quê? Nós vemos então que nos passos de Jesus para a cruz do Calvário, nós seguimos o seu exemplo e morremos para nós mesmos, para que outros tenham vida. Nos passos de Jesus para a cruz do Calvário, nós seguimos o seu exemplo e morremos para nós mesmos, para que outros tenham vida. A primeira coisa que nós veremos nessa noite, nos versículos 21 e 22, é a perfeição do Cordeiro. Isso é fundamental aqui na argumentação de Pedro. Essa perfeição que muitas vezes se torna para nós um padrão praticamente inatingível e que acaba nos fazendo esmorecer ao invés de nos motivar. E aqui Pedro está querendo motivar aquele povo perseguido, sofrido, na dispersão, que além disso estavam recebendo as exortações para se submeterem aos seus senhores maus, se submeterem a imperadores como Nero. Pedro deve estar brincando conosco. Não, não está. Ele vai agora nos motivar, falando a respeito da perfeição do Cordeiro, versículos 21 e 22. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Vocês se lembram qual foi a doutrina que nós tratamos no sermão passado? Ao falarmos sobre trabalho, sobre ética protestante do trabalho? Sim, a doutrina da vocação. A doutrina que nos ensina que toda vocação, não apenas a ministerial, não apenas a religiosa, mas qualquer vocação, na verdade, é espiritual e religiosa. E aqui então, Pedro nos lembra que além de sermos chamados com dons e talentos específicos para uma determinada vocação ou profissão, nós, todos os crentes, sem exceção, somos chamados exatamente para quê? Para sofrermos com Cristo. Se com Ele ressuscitaremos, com Ele em primeiro lugar morreremos. Se com Ele alcançamos a glória que nos está reservada, antes de passar até lá, passaremos pelo sofrimento. Isso é inevitável.
Essa é a vocação de todos aqueles que nessa noite se encontram em Cristo Jesus. Como você lida com esse chamado? É um chamado que você entende que é diário, que é semanal, que é mensal, que é anual, até a volta do Senhor Jesus Cristo, para que então não haja mais sofrimento algum? Vejam como não encaixa no evangelho verdadeiro o jargão "pare de sofrer". Esse é o jargão que convida muitas pessoas a falsas igrejas. Pare de sofrer. Quem é que não quer entrar numa igreja assim? Quem é que não quer oferecer esperança a si mesmo ouvindo mensagens mentirosas que em tese solucionam o problema do sofrimento na vida das pessoas? Isso é falso. Isso nunca fez parte do evangelho verdadeiro e nunca fará. Nessa noite você é lembrado de que quando você fez a sua pública profissão de fé, você estava ali, mesmo que indiretamente, dizendo: agora eu estou oficialmente me preparando para sofrer o restante da minha vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem não é nem um pouco atraente, mas é a mensagem real. Não é atraente porque talvez nós não entendamos que nos foi concedida a bênção não apenas de sermos salvos por Cristo, mas de padecermos com Ele também. É uma bênção, é uma graça. Paulo nos ensina em um outro texto. Aqui nós começamos a ver então que esse mestre maravilhoso, que foi chamado de déspota, né? Em outro lugar, ele não nos chama ao sofrimento sem antes não nos dar exemplo disso. Essa é a maior motivação que Pedro ensina aqui. O prazer de Deus não é simplesmente nos ver sofrer por acaso, mas nós sofremos exatamente porque o seu Filho bendito sofreu em nosso lugar. É o que o versículo 21 está ensinando. Aqui nós vemos então que esse sofrimento é o exemplo primordial de Jesus Cristo para as nossas vidas. Mais uma vez, eu quero confrontar esse livro ou qualquer outra doutrina supostamente cristã que nos ensinam que Jesus Cristo é exemplo, em primeiro lugar, de amor e de outras coisas. Não estou dizendo que não é. Mas você dificilmente ouve, primordialmente, Jesus Cristo sendo exemplo de sofrimento. E é exatamente isso que Pedro está enfatizando. Quando ele usa a expressão, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, literalmente é isso que está escrito no original. É como se Jesus tivesse deixado pegadas, marcas na estrada, para nós pisarmos exatamente naqueles lugares. E nós sabemos então, como eu disse anteriormente, que os seus passos nos levam sempre à cruz do Calvário. Sempre. Eu passo pela cruz, eu passo pela realidade da cruz, para ter qualquer esperança em relação a qualquer coisa. Submissão às autoridades, submissão no casamento, como nós veremos em seguida, no capítulo 3. A realidade de uma igreja que entende então que no mundo caído, onde o maligno ainda atua, nós padeceremos com Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que o discípulo não é maior do que o mestre. Que o mestre, então, sendo odiado por aqueles líderes espirituais da época, ele já servia de exemplo, porque quando ele morresse e ressuscitasse e fosse assunto aos céus, ele enviaria o seu Espírito Santo mais profusamente, para que agora então os seus discípulos experimentassem aquilo que nós vimos em Atos dos Apóstolos.
sofrimento e muito sofrimento por causa de Jesus Cristo. A vida cristã tem como exemplo maior, então, de sofrimento o próprio Senhor da igreja. E nesse sentido, fica evidente para nós aqui a ideia da perfeição de Cristo. Foi um sofrimento perfeito, um sofrimento digno, um sofrimento causado apenas pelo pecado de outros e não pelo pecado dele mesmo. É isso que Pedro vai trabalhar mais à frente. Às vezes nós sofremos por causa do nosso pecado. Crianças levam castigos físicos em casa porque desobedecem. Nós adultos sofremos, pagamos uma multa porque andamos rápido demais no trânsito. Nós sofremos por causa do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo sofreu exclusivamente sem ter cometido pecado algum. É isso que o versículo 22 nos diz. O qual não cometeu pecado. É nesse momento que o nosso coração deve se encher de alegria e saber que Jesus Cristo realmente não cometeu pecado algum. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa maior alegria. E vejam então como essa doutrina maravilhosa, ela é atacada frontalmente ainda no Brasil em especial, mas no mundo todo, por meio dessa falsa igreja chamada Católica Romana, que chama Maria, por exemplo, de Imaculada, que considera Maria, por exemplo, como uma pessoa sem pecado, e que por isso pode interceder por nós. Uma falsa igreja que continua canonizando homens e mulheres que são denominados santos e que por isso então podem e devem continuar intercedendo pelos fiéis que acreditam nessas coisas. Isso não é algo da Idade Média. Isso é algo que acontece nas melhores famílias brasileiras hoje, que ainda tem essa doutrina como algo fundamental. São essas pessoas que precisam desse evangelho aqui descrito, para que elas abandonem totalmente esse erro e se curvem a Jesus Cristo, dizendo que só Ele é imaculado. Só Ele é sem pecado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, sem pecado. Isso é a ideia de herói para nós. Todos nós temos os nossos heróis, e num certo sentido eles nos representam. Nós os admiramos por alguma razão, e não há heroísmo maior do que esse. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Essa é a lembrança que você deve ter todos os momentos, quando você cai em tentação, quando você não consegue se desvencilhar daquele pecado que lhe assedia e você continua domesticando. Jesus Cristo nessa noite está dizendo: abandone o seu pecado, porque eu fui tentado no seu lugar e eu não pequei. Eu não pequei, para que você tenha a minha justiça. Pedro mostra então de uma forma geral a ideia da atitude, não tendo cometido o pecado, e ele fala também de algo que diz respeito a falar. Nem dolo algum se achou em sua boca. Nós mencionamos isso já hoje, após a escola dominical, tratando do nono mandamento. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca respondeu inadequadamente a seus pais. Jesus nunca falou mal de qualquer pessoa.
Jesus nunca criticou qualquer pessoa indevidamente. Jesus nunca usou a sua língua como eu e você usamos diariamente. Mais uma vez, essa é a nossa esperança. Saber que mesmo não tendo tido nenhum dolo em sua boca e não tendo cometido nenhum pecado, ele sofreu. Mais uma vez, eu chamo a atenção aqui para algo que é absolutamente contrário a essa doutrina, que também vem do catolicismo romano, que é a ideia da infalibilidade do Papa. Eles não dizem que o Papa não tem pecado, por exemplo, a não ser quando ele vai ser canonizado lá na frente. Mas o que é ensinado até hoje é que quando o Papa fala da sua cátedra, ele fala de forma perfeita. E por isso, o que ele fala tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Não estou dizendo isso à toa. Eu estou dizendo isso porque já vai ficar claro que talvez o maior campo missionário deste mundo se chama Brasil. Especialmente porque nós ainda estamos afundados em trevas de catolicismo romano. E nós muitas vezes tratamos isso como algo menor do que o hinduísmo ou o islamismo ou outras coisas que talvez mereçam mais a atenção do cristianismo. Você não precisa ir para a África, para a Índia ou para qualquer um desses lugares para anunciar o Evangelho para pessoas que estão completamente perdidas. Claro, você pode ir, você deve ir. Mas faça isso aqui. Entenda de uma vez por todas. Exatamente por isso que eu estou mostrando aqui que os seus parentes, os meus parentes, os seus amigos, os meus vizinhos católicos romanos, eles estão indo para o inferno. E eles precisam desesperadamente de Jesus Cristo e da sua obediência ativa. Esse termo é importante aqui. É um termo teológico, é um termo que os teólogos ao longo da história desenvolveram para mostrar esse aspecto da obediência de Jesus Cristo. E um famoso teólogo, J. Gresham Machen, que foi um dos fundadores do seminário de Westminster nos Estados Unidos e da denominação OPC, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, em seu leito de morte, ele morreu muito cedo, muito jovem. Ele disse assim: obrigado a Deus pela obediência ativa de Jesus Cristo. O que ele estava dizendo com isso? Ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele era um mentiroso, ele sabia que muito dolo estava na sua boca, que ele não conseguia viver uma vida perfeita, mas ele sabia que Jesus tinha vivido essa vida no lugar dele. É por isso que ele agradece a Deus no seu leito de morte. Porque ele entraria no céu não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. E esse é o mesmo agradecimento que deve estar em nossas vidas hoje. Porque quando nós cremos em Jesus, nós sabemos que o céu nos está garantido exatamente por causa dessa realidade aqui. Ele sofreu em nosso lugar, ele não cometeu pecado algum em nosso lugar, não se achou dolo em sua boca em nosso lugar. A justiça de Cristo é a sua justiça. Nós nos sentimos aliviados, e é para isso mesmo. Nos sentimos aliviados, não para deixar de agradar a Deus em todas as coisas, mas exatamente para tentar agradá-lo, buscando a perfeição de Jesus Cristo. Nele aqui então, nós vemos que a perfeição da lei ainda é exigida. O padrão é esse mesmo.
Estamos estudando domingo após domingo os 10 mandamentos a partir do Catecismo Maior, para que nós aprendamos então como é que nós positivamente e negativamente guardamos os mandamentos. Porque isso agrada a Deus. E nós percebemos então que não somos capazes completamente. E não desistimos, buscamos ainda o auxílio do Espírito Santo. Se erramos aqui, levantamos e continuamos. E estudamos um pouco mais, e somos convencidos daquilo e continuamos. Essa é a vida cristã. Esse é o exemplo de Cristo. O padrão é alto mesmo. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas é inalcançável, pastor, é inatingível. Não em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus ele já atingiu e agora nos dá então essa possibilidade e esse privilégio de trabalharmos, nos esforçarmos, como Paulo diz, para desenvolvermos a nossa salvação. Isso é glorioso, é maravilhoso. Sabendo que um dia, de fato, apenas na era por vir, nós não teremos mais pecado algum, e nenhum dolo será achado em nossa boca. A justiça de Cristo, perfeitamente ali, atribuída e levada, transmitida a nós, imputada a nós. A perfeição de Jesus Cristo, ela não se manifesta apenas na sua obediência ativa, mas ela se manifesta agora também na sua obediência passiva. Esse é o nosso segundo ponto. Os versículos 23 e a primeira parte do versículo 24. Aqui eu chamo esse ponto de a paciência do Cordeiro. Nós vimos a sua perfeição e agora a sua paciência. Leiamos mais uma vez. Versículos 23 e a primeira parte do 24. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Obediência passiva, o que significa isso? Significa exatamente que Jesus Cristo não é um exemplo apenas em sua vida, mas ele é um exemplo também na sua morte. E esse exemplo é maravilhoso. Por quê? Porque nós geralmente conhecemos o caráter de alguém de uma forma mais adequada no momento do desespero. Na hora que tudo está bem, é fácil ser cristão. Na hora que tudo está calmo, é fácil manifestar fé. Mas e na hora da morte? E na hora do sofrimento? Principalmente os inesperados. Quando o desespero bate a nossa porta sem avisar. Aí a nossa fé não parece tão forte assim. O nosso caráter não se parece tanto como o de Cristo. E é exatamente nesse momento de extremo desespero, onde, naquilo que fica conhecido como a semana da sua paixão, ele, orando a Deus, chega a suar gotas de sangue. Ele mesmo, conhecendo a sua maior missão, ele diz: afasta de mim esse cálice, Pai, se for possível. Ele sabia o que lhe estava reservado. Não foi fácil para ele. Foi sofrimento tremendo. Desespero agudo. Tristeza profunda em sua alma. Angústia. E mesmo assim, nós vemos esses versículos aqui, tratando exatamente da sua hora mais sombria. Como é que você reage na hora do desespero?
Como é que você reage diante da morte? Será que você consegue manter a compostura e reagir exatamente da mesma forma que Jesus reagiu? Claro que não precisamos chegar a esse extremo de morte ou desespero completo, mas coisas bem simples na vida. Quando os nossos planos não parecem dar certo, ou quando surpresas nos acontecem, a nossa tendência natural e comum é perdermos as estribeiras. É impressionante como isso é mais comum em nossas vidas do que deveria ser. Quer ver? Veja se isso descreve a sua vida, principalmente nos momentos em que o controle foge das suas mãos. Ele nunca está nas suas mãos, mas você pensa que está. Quando as coisas fogem do seu controle e você é ultrajado, você revida com ultraje? Quando você é maltratado, você faz ameaças em troca? Quão agressivo você se demonstra quando as pessoas não fazem exatamente aquilo que você espera delas? E isso, obviamente, se aplica a todos nós aqui. Isso não depende tanto de uma personalidade calma ou tímida, mas isso diz respeito ao caráter de Cristo em nós, que vai nos ajudar então a entender que sim, eu preciso em todos os momentos agir exatamente como Ele está agindo aqui, ou como Ele agiu. É por isso que Pedro pode dizer: o imperador romano está matando os cristãos em praça pública, sejam submissos a ele. O seu chefe está esbofeteando por razões injustas, seja submisso a ele. Isso é loucura! Sim, bem-vindo ao cristianismo genuíno. Bem-vindo ao cristianismo cujo mestre, quando foi ultrajado, não revidou. Quando foi ameaçado, maltratado, não ameaçou de volta. Isso é cristianismo para o século 21. Isso é cristianismo para qualquer era, até a volta dele. A vida cristã, ela é caracterizada pela submissão. E aí isso mais uma vez pode fazer você pensar em uma série de momentos, de situações, onde você deve lutar pelos seus direitos, onde você deve fazer alguma coisa a respeito daquilo. Não é possível, pastor, que em todos os momentos isso deva acontecer. E a gente tratou disso em diversas aplicações, claro. Você se sujeita às autoridades, desde que elas estejam realmente não mandando ou fazendo você desobedecer a Deus. Mas será que a submissão é uma característica principal na sua vida? Pense em você no seu trabalho. Quando o seu chefe manda você fazer alguma coisa, você faz aquilo com alegria no coração, ou você faz simplesmente porque tem que fazer? Lembre-se da sua situação em casa. Os seus pais mandam você fazer alguma coisa e você faz de primeira, ou você só faz na hora que tem a ameaça do 1, 2, não me deixe contar até 3. Como é que você se submete à palavra de Deus e todas as suas implicações na vida da igreja?
entra por aqui e sai por aqui. Quantas coisas você já ouviu e as suas práticas são as mesmas. E a única justificativa que você consegue dar é: eu não fui convencido ainda de que isso é pecado. Nós todos pecamos por insubmissão. Mas existe uma diferença muito grande se a nossa vida é caracterizada por insubmissão e rebeldia, ou se ela é caracterizada por submissão e eventualmente nós somos rebeldes e não queremos agradar as autoridades colocadas em nossas vidas. Mais uma vez, tudo isso parece muito estranho, difícil de ser realizado, e de fato é. Não é simples. Não era simples para esses cristãos aqui, lendo aquilo pela primeira vez, ouvindo aquilo do próprio Pedro. Mas o Espírito Santo não está colocando para nós aqui algo simplesmente inatingível. Como se fôssemos ali os ratinhos de laboratório tentando pegar o queijo, nunca vamos conseguir, mas estamos girando a rodinha lá. O Espírito Santo nos mostra como é na prática que nós experimentamos sermos ultrajados e não revidarmos, sermos maltratados e não fazermos ameaça. Olha aí o versículo 23. Jesus se entregava àquele que julga retamente. Isso é simples, mas a gente não quer fazer. Quando os juízes, quando as autoridades, quando os políticos falham, e eles vão falhar, o Senhor Deus, que julga retamente, não falha. É por isso que Jesus se entregava a Ele o tempo todo, e se entregou em especial naquele momento, em que a sua obediência passiva ficou mais evidente. Ele estava caminhando para a cruz, cada dia mais próximo. Você se entrega àquele que julga retamente? Por isso, paciência. Por isso, longanimidade. Por isso, aguardar o tempo do Senhor. É bonito demais dizer, tudo acontece no tempo de Deus. E acontece mesmo no tempo de Deus. O problema é não querer aguardar. O problema é não conseguir aguardar. E nós ainda conseguimos sair com o seguinte argumento: mas Jesus Cristo era Deus. Ele tinha plenamente o Espírito Santo habitando nele, e ele podia então aguardar com paciência. Esse argumento não é verdadeiro. Por isso que é importantíssimo nós estudarmos a respeito da humanidade verdadeira de Jesus Cristo. Como Ele, mesmo sendo Deus, precisou se entregar ao próprio Pai, confiar no Espírito Santo, para fazer tudo isso que Ele fez. Mas mesmo que isso não seja suficiente, então, para lhe convencer, nós temos inúmeros exemplos de homens e mulheres ao longo da história, que não eram Deus, e que experimentaram um pouco disso em suas vidas. Se você não tem a prática de ler sobre a vida dos mártires, eu convido você a fazer isso. A de vez em quando ler a vida de um grande herói ou heroína da fé. Homens como nós, falhos como nós, mulheres como vocês, falhas como vocês.
que se entregaram àquele que julga retamente. Mulheres que viram seus maridos sendo levados para a fornalha, para serem devorados por feras. E ao invés de desesperarem, diziam: é isso mesmo, morra por causa de Cristo. Homens que tinham dezenas de filhos e viam todos eles morrerem por causa de doenças da época. E não deixavam de entender que a vontade de Deus era exatamente que eles tivessem filhos da aliança. Homens falhos como nós, que confiaram e entregaram suas vidas àquele que julga retamente. Por isso sofreram o que sofreram. Não pelo sofrimento em si, mas por entenderem que era uma graça bendita poderem se submeter a todas essas coisas como Cristo se submeteu. Esse exemplo de Cristo é difícil de alguém querer. Esse tipo de livro não vende. O livro que eu citei para vocês poderia ter tornado o autor milionário, bilionário, por causa da quantidade de cópias que vendeu. Mas por uma razão comercial, ele nunca recebeu sequer um centavo de cada venda do livro. Pedro está nos incentivando, meus irmãos. Por mais que não pareça, ele está nos mostrando, da mesma forma que mostrou a esperança da obediência ativa de Cristo. Ele cumpre a lei em nosso lugar, e por isso pode e deve exigir de nós uma perfeita obediência a essa santa lei, que é maravilhosa para nós. Ele nos oferece a sua obediência passiva. Versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Obediência passiva aqui, meus irmãos, não porque ele simplesmente se entregou por nós, ele padeceu por nós, mas porque passivo diz respeito exatamente à ideia de paixão. Aquilo que de fato é celebrado na Páscoa, domingo após domingo. O fato dele começar a experimentar de forma mais direta, a partir de sua entrada triunfal em Jerusalém, aqueles dias que antecediam a cruz do Calvário, até ele celebrar a ceia do Senhor, a última Páscoa veterotestamentária, desejando ardentemente celebrá-la com seus discípulos e mostrando: aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue, vocês vão fazer isso. Sempre anunciando a minha morte. Que obediência maravilhosa. Descrita como por Paulo, em Filipenses, uma obediência até a morte, e morte de cruz. Isso te move. Você, ouvindo essas palavras, ele carregou no seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Isso é glorioso demais. Você não precisa ouvir isso simplesmente para se converter pela primeira vez. Você precisa ouvir isso o tempo todo. Para entender então o que significa se submeter da forma como Pedro está aqui mostrando para nós. Jesus Cristo é um exemplo não apenas em vida, mas principalmente em sua morte. Você lembra do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Espero que você agora entenda que um filme como aqueles é pecado. Quebra o segundo mandamento.
Mas talvez ali você tenha visto aquele filme e sem essa consciência toda, você falou: ai, que filme maravilhoso, mostrou o sofrimento do meu Senhor. Que sofrimento? Físico. As mazelas que ele passou, a carne arrancada, as cusparadas que ele recebeu. O Mel Gibson consegue mostrar isso muito bem, até porque ele é um católico romano tradicionalíssimo. E isso é o máximo que a doutrina falsa do romanismo consegue mostrar para pessoas. Mas o que esse texto aqui, assim como outros textos das Escrituras, nos mostram, não é meramente o sofrimento físico de Jesus, mas principalmente o sofrimento no madeiro pelos nossos pecados. Nenhuma imagem, por mais próxima que ela chegue a ser, consegue demonstrar que é maldição alguém ser pendurado no madeiro por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Porque ainda tem dolo na minha boca e na sua boca. Porque eu vou sair daqui, assim como vocês, e nós vamos pecar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi feito maldição no madeiro, por causa dos nossos pecados. Por favor, não se sinta mal. Não se sinta mal. Isso é para aquecer os nossos corações. Isso é para dizer, então, Pai, mais uma vez, obrigado. Eu havia esquecido esse evangelho tão maravilhoso. Coisas que parecem um evangelho acabam me conquistando, mas agora eu sei o que é o exemplo de Cristo, tanto na vida quanto na morte, e principalmente nisso. Agora eu pergunto para você: você realmente acredita nisso? Você realmente acredita em algo tão simples assim? Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ah, se você acredita, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Glória a Deus porque você acredita nisso. Mas se você ainda não acredita, a única esperança que você tem são falsos evangelhos, que não te dão esperança alguma. A única verdade que vale a pena ser crida e vivida é exatamente essa aqui. E ela tem um propósito. Nós vemos a perfeição de Jesus Cristo, principalmente por meio de sua paciência e longanimidade no sofrimento, e o propósito disso tudo. Final do versículo 24 e versículo 25. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ah, que Pedro maravilhoso! Que pastor é esse? Que Espírito Santo fantástico! Que fazem essas verdades realmente permanecerem em nós e nos acalmarem e nos aliviarem. Porque existe propósito nisso tudo. Para que nós, em primeiro lugar, mortos para os pecados. É uma realidade. Se eu falar para você agora, morra, você não consegue. Morre! Não dá, você não quer. Morre agora! O que a Bíblia diz é que
que em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, você morreu. É uma realidade concreta, aconteceu de fato, não é uma ilusão, não é um jogo de palavras. Paulo vai dizer isso em outros lugares. Por isso eu perguntei para vocês no final do último ponto, você crê nisso? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo o Evangelho verdadeiramente. Talvez até hoje você tenha sido enganado sobre o que é o Evangelho. E o Evangelho é, você está morto. Você está morto, você está morta. Sabe para quê? Para vivermos para a justiça. Justiça social, não é? Os que têm sede e fome de justiça social. Ora, o evangelho social, então é isso, pastor. A igreja se levanta, ela faz manifestação, ela luta, ela faz passeata e ela move montanhas para termos justiça social. Não! Não é nada disso. Você não entendeu ainda que na obediência ativa de Jesus, Ele está conquistando algo que foi perdido lá em Adão, e isso é justiça, porque Deus é justo, e para que a sua justiça seja então compensada ou realizada, Ele tem que punir, mas Ele pune a Jesus, ao invés de a mim e a você. Ele pune a Jesus, ao invés de Adão e Eva. Ele pune a Jesus, ao invés de todos aqueles que colocam a sua esperança em Cristo. É por isso então que a gente morre e agora vive para a justiça de Cristo. E onde que ela se encontra? Se não no seu caráter. Um ciclo completo. Jesus morre e vive por nós, imputa a sua justiça a nós, para que agora, mortos para os nossos pecados, nós vivamos para essa justiça. A matemática é clara. A equação é facilmente resolvível. Mas nós ainda não conseguimos experimentar exatamente isso. O próprio texto mostra. O versículo 24 diz: por suas chagas fostes sarados. E esse é o maior desafio. Sempre é o maior desafio. Se você tivesse que escolher, e ainda bem que a gente não tem que escolher, mas se você tivesse que escolher, você ia preferir que Deus lhe curasse de uma doença ou lhe desse mais da sua justiça? Ainda bem que a gente não precisa escolher, porque nós corremos atrás de evangelhos falsos, que usam inclusive isso aqui para justificar suas mentiras, dizendo: por suas chagas fomos sarados. O verdadeiro crente não tem mais doença, o verdadeiro crente não tem mais dívida, o verdadeiro crente só tem carro no ano. O verdadeiro crente tem sempre casa própria. O verdadeiro crente tem sempre um casamento feliz. Provavelmente vocês aqui não são verdadeiros crentes, se esse é o padrão. O problema é que nós queremos mais isso do que a justiça de Cristo.
E quando então nós temos essa realidade, a partir do que nós vimos lá em Isaías 53, Pedro está citando Isaías 53 aqui. Ele não está tirando a doutrina ou a teologia dele do nada. Ele está aplicando para nós aquela profecia maravilhosa que falava do servo sofredor. E sim, ele cura as nossas chagas, ele cura as nossas doenças, muitas vezes nos livra de vários problemas, mas não primordialmente. Ele promete tudo isso e muito mais na era vindoura. Mas agora, Ele promete e inclusive nos dá doenças e sofrimentos e outras coisas, para que nós pareçamos mais com Ele nesse sentido. Você não precisa ficar feliz por causa do seu câncer, mas você também não precisa reclamar da vida todos os dias da sua vida. Ou porque você tem câncer, ou porque falta isso ou aquilo na sua vida. Jesus Cristo, de fato, nos sara por suas chagas. Mas isso nos aponta muito mais para uma realidade espiritual do que necessariamente física. É só você lembrar de que Jesus Cristo, em sua obediência ativa, durante o seu ministério, Ele curou pessoas, Ele expeliu demônios, e todos aqueles milagres tinham sempre uma lição de salvação. Esse é o evangelho verdadeiro, genuíno. Ele transforma a sociedade. Ele acaba sendo social também. Mas quando ele começa por aqui. Quando ele começa por essa prerrogativa. Quando nós o aplicamos lá, e apenas lá, e primordialmente lá, ele não faz sentido. Você facilmente troca a igreja como um lugar de salvação e transformação por um lugar de meramente ajudarmos pessoas necessitadas. O diaconato faz parte da igreja, glória a Deus por isso. Mas o diaconato sem o presbiterato, ele é nulo. Assim como o presbiterato sem o diaconato, ele se torna inútil também. Ou no mínimo desequilibrado. A igreja, vivendo então para a justiça, entende o que nós vemos no versículo 25, e esse é o propósito final, ou completo. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Qual que é o propósito do exemplo de Cristo? Na sua perfeição, na sua paciência. É cumprir as profecias do Antigo Testamento. De que Deus reuniria o seu povo. Ele reuniria inclusive pessoas do Egito. Ele reuniria pessoas da Babilônia, cananeus. Ele reuniria a mim e a você, que nunca merecemos estar aqui onde nós estamos. E é isso que ele faz. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. E aquele a quem eu chamei o tempo todo no sermão de Cordeiro, 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 ele agora é dito aqui por Pedro, pelo Espírito Santo, que ele é o pastor e bispo das nossas almas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro e ele é o pastor. Ele é o sacrifício e ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. Ele é o profeta e ele é aquele que nos pega pela mão para cumprirmos a sua palavra.
Ele é o Evangelho verdadeiro. E como o texto diz bem claramente, para nos convertermos. E aqui Pedro, melhor dizendo, fecha esse pensamento, nos mostrando qual é a razão final para tudo isso. Ele deixa claro. Sabe por que você se submete ao imperador? Sabe por que você se submete ao seu chefe, mesmo ele sendo perverso? Sabe por que as mulheres vão se submeter aos seus maridos, mesmo que esses não obedeçam a palavra? Porque é dessa forma que nós participaremos da conversão de ímpios a esse pastor e a esse bispo. É dessa forma que nós testemunharemos da graça de Jesus em nossas vidas, e as pessoas vão ver essa graça em nossas vidas. E elas vão ter a oportunidade de se arrependerem e se converterem também a esse pastor e a esse bispo maravilhoso. Você sabia que Jesus Cristo é o pastor e o bispo das nossas almas? É por isso que a igreja tem um pastor, é por isso que a igreja tem bispos, que são falhos, né? Quantas vezes os bispos dessa igreja deixaram de pastorear você? Quantas vezes você esperou dos seus bispos e eles falharam? Nessa noite, aprenda o que é se entregar àquele que julga retamente. Onde pastores e bispos humanos falham, o pastor e bispo das nossas almas jamais falha. E sim, nós que somos chamados para essa tarefa tão árdua, de sermos bispos da igreja, nos arrependemos então, e fazemos o nosso papel, mas nós somos infinitamente menores e mais falhos do que ele, que não falha. Esse é o convite. O convite para que você faça parte de uma igreja de bispos. Uma igreja que se chama presbiteriana não por acaso. E não é pelo nome em si, pela denominação em si. É porque aqui nós entendemos que bispos olham para o exemplo de Cristo e tentam fazer a sua função da melhor maneira possível. Assim como os diáconos, assim como todos os membros. No final, sabendo que nós estamos mortos para os nossos pecados e vivendo para a justiça de Cristo. Não fique mais desgarrado. Pare de viver a sua vida sem esse cuidado bendito do pastor e bispo. É aqui onde nós temos isso. É aqui onde sua vida realmente é transformada. É aqui onde nós oramos e, de acordo com as nossas condições, nós ajudamos você no seu tratamento da sua doença, a sua necessidade material. O Evangelho, ele vai ser social. Quando ele flui das Escrituras, quando ele flui da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai invadir essa sociedade e vai livrar essa sociedade das trevas em que ela vive ainda por causa de sua idolatria. Jesus não é apenas um grande exemplo de vida. Se é isso que você entende por Jesus Cristo e a pessoa dele, isso não adianta nada para você. Ele é o nosso Salvador. Ele é o pastor e bispo de nossas almas.
Eu espero que vocês entendam hoje, a partir desse texto, que o evangelho social, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, que parecem tão bonitas e tão humanitárias, elas são meramente humanitárias. E elas simplesmente conseguem nos dizer o que Jesus faria. O evangelho bíblico verdadeiro, genuíno, fluindo desse texto e de outros, nos ensina o que Jesus Cristo fez. O que Ele fez, o que Ele realizou, o que Ele conquistou, por mim e por você. Se hoje você realmente acredita, pelo poder do Santo Espírito, nesse Evangelho e em nada mais. Qual é o Evangelho? Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Que nós realmente possamos crer nisso. Vamos orar. Ah, Deus bendito. Como é difícil anunciar de forma fiel e digna o Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho. Obrigado porque, apesar das falhas e das limitações, nós ouvimos o suficiente e nós podemos apreender o suficiente para realmente perceber o que Jesus Cristo já fez e o que nós, então, em resposta a isso, devemos fazer também, em uma vida que busca a perfeição da sua justiça, a paciência dos seus sofrimentos e o mesmo propósito que Ele tem de continuar trazendo almas perdidas para debaixo do cuidado do pastor e bispo de todas as almas que realmente pertencem ao Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas por esse Evangelho maravilhoso. Em nome de Jesus, aquele que padeceu em nosso lugar, é que nós oramos. Amém.